Olá pessoal, eu sou o Maurílio Mendes, ortopedista. Eu trabalho focado em duas áreas da ortopedia. Uma delas é a correção de deformidades ósseas e a outra a cirurgia de pé e tornozelo. Hoje a gente vai falar sobre o procedimento de alongamento ósseo, que é um procedimento capaz de restabelecer a qualidade de vida e a funcionalidade de muita gente. O alongamento ósseo é um processo capaz de promover o crescimento de alguns ossos do nosso corpo. Ele não é um exercício físico, não é um processo de fisioterapia, nem uma medicação que a gente toma. Necessariamente é através de cirurgia que se realiza o alongamento ósseo. Ele está indicado em pacientes que apresentam diferença de comprimento entre os membros. São nesses casos que a gente faz o processo de alongamento ósseo. A maioria das vezes, os pacientes podem evoluir com diferença de comprimento entre os membros por ocasiões distintas. Podem ser por doenças congênitas, podem ser por sequelas de fratura que acontecem tanto na criança quanto no adulto, podem ser por sequelas de infecções também na criança e no adulto e, eventualmente, tumores ósseos. Por que crianças podem evoluir com diferença de comprimento entre os membros após uma fratura? Isso pode ocorrer por dois motivos. Um deles é quando um osso fraturado, por algum motivo, o tratamento não foi feito de forma eficiente e aí essa fratura colou de forma encurtada. Se o osso ficou encurtado, naturalmente todo membro do paciente vai ficar encurtado. E aí uma das formas de corrigir isso é fazendo o alongamento ósseo. Uma segunda causa, a gente não pode esquecer que a criança tem cartilagem de crescimento, que a gente chama de fise. Se porventura a fratura acontecer atingindo essa cartilagem de crescimento, que é onde naturalmente o osso da criança cresce, se houver um dano, uma lesão a essa cartilagem de crescimento, essa cartilagem de crescimento que tende a crescer de forma retilínea e irregular, ela pode interromper o seu crescimento, ou crescer de forma mais lenta, ou crescer de forma irregular, causando deformidades ósseas. Nesses casos, a paciente, a partir daquele momento que houve a lesão na cartilagem de crescimento, aquele osso vai crescer mais lentamente do que o mesmo osso do outro membro. O que mais frequentemente a gente faz de cirurgia para o alongamento ósseo são os alongamentos dos ossos dos membros inferiores. Alongamento de fêmur, que é o osso da coxa, e alongamento da tíbia, que é o osso da perna, localizado abaixo do joelho. Isso porque qualquer diferença de comprimento entre esses ossos do membro inferior esquerdo para o membro direito pode evoluir com uma importante limitação física, uma importante limitação na marcha, causando algumas sequelas nesses pacientes. E essas mínimas diferenças, muitas vezes de 2, 2,5 centímetros, 3 centímetros, precisam ser corrigidas porque isso tem uma importância na marcha desse paciente. Com isso, a gente faz isso com muito mais frequência do que em outras ocasiões. Porém, existem outros ossos que a gente faz também alongamento ósseo. Por exemplo, no pé, um ossinho pequenininho chamado metatarso, numa doença chamada braquimetatarsia. E muitas vezes esses pacientes apresentam algumas deformidades do ponto de vista mecânico e também esteticamente falando, importantes para esses pacientes, e a cirurgia de alongamento ósseo recupera e devolve uma anatomia muito próxima ao normal. Uma outra ocasião também importante são os pacientes portadores de nanismo, acondroplasia, e nesses casos a gente faz o alongamento dos ossos do membro superiores. Eu estou falando principalmente do húmero, que é o osso do braço. Nesses casos, os pacientes têm húmero muito curtinho. Em algumas ocasiões, eles têm dificuldade de alcançar o topo da cabeça para pentear o cabelo, alcançar alguns objetos em algumas ocasiões e, principalmente, alcançar as partes íntimas para fazer higiene pessoal. E aí a cirurgia de alongamento ósseo, nesses casos, devolve uma qualidade de vida e uma dignidade que antes o paciente não possuía. Diferente do que muita gente imagina, durante a cirurgia do alongamento ósseo, a gente não promove nada de alongamento propriamente dito. Ela é apenas a primeira etapa do processo. E nessa etapa, a gente instala um dispositivo no membro que vai ser alongado e promove uma etapa do procedimento que chama osteotomia. A gente faz um corte no osso, a gente faz uma fratura no osso. É nesse ponto de osteotomia, é nesse foco de fratura que a gente vai promovendo depois, devagarzinho, a separação entre os fragmentos do osso, promovendo assim o alongamento naquele ponto. E aí com isso a gente começa a entender as várias etapas do processo de alongamento ósseo. A primeira etapa é a cirurgia, e nessa etapa a gente não alonga nada. A primeira etapa a gente faz o procedimento e depois espera por 10 dias para aí sim iniciar o alongamento. E essa espera de 10 dias é a segunda etapa que a gente chama de período de latência. Após o período de latência, aí sim a gente começa gradualmente
promover a distração, a separação daqueles fragmentos ósseos que a gente criou na cirurgia, fazendo sim um alongamento. E esse alongamento acontece num ritmo de aproximadamente 1 milímetro por dia. Essa é a terceira fase do procedimento, que é a fase que a gente chama de alongamento ou distração. Após o final do alongamento, a gente interrompe a separação desses fragmentos, só que ainda não acabou. Após esse final do crescimento ósseo, após o final do alongamento, o que a gente tem ali de osso novo formado é um osso ainda muito imaturo, é um osso sem resistência, é um osso que não aguenta o peso do paciente. Ainda não é parecido com o osso normal. Após essa etapa, a gente interrompe o alongamento e aí entra a quarta fase do processo de alongamento ósseo, que é a fase de consolidação óssea ou de corticalização do osso. Esse período, normalmente, é o período mais longo de todo o processo, é o período quando o paciente acaba permanecendo mais tempo aguardando o final de todo o procedimento. Ao final desse quarto período vem a última etapa, que normalmente é mais um procedimento agora cirúrgico para a gente remover aquele dispositivo que estava fazendo o alongamento ósseo, que na maioria das vezes é um fixador externo, mas em algumas ocasiões pode ser também uma haste intramedular, que é um dispositivo que fica lá dentro do osso do paciente. A pergunta que todo mundo quer saber, né, que vale $1 milhão, é quanto tempo o paciente vai precisar ficar com o fixador externo, dado o desconforto que esse aparelho impõe aos pacientes. Então a gente costuma dizer que não existe um padrão, porque muitos fatores podem interferir nessa resposta, e alguns fatores relacionados ao paciente e outros fatores relacionados ao procedimento propriamente dito. Então, relacionado aos pacientes, a gente tem questões relacionadas à idade, fatores nutricionais, questões hormonais, doenças associadas e principalmente a quantidade de alongamento que a gente precisa fazer. Quanto mais alongamento é necessário, mais tempo o paciente vai precisar ficar com o fixador externo. Relacionados ao procedimento, existem algumas variações na técnica cirúrgica que a gente utiliza que permitem a gente encurtar o tempo de permanência do fixador externo. E por que a gente não faz isso em todo mundo? Porque a anatomia de todo mundo não é igual. Então, em alguns pacientes, a gente precisa, por exemplo, usar só o fixador externo durante o procedimento. E aí, o tempo de permanência dele é maior. Quando a gente consegue associar ao fixador externo um dispositivo intramedular, que é a haste intramedular, a gente consegue encurtar bem o tempo de manutenção do fixador externo. Falando agora do tempo diretamente, a gente precisa entender quanto tempo dura cada etapa desse processo, né? Mais uma vez, lembrando, a primeira etapa do processo é o procedimento cirúrgico, que a gente faz no dia 0. Após 10 a 14 dias, que a gente inicia o processo de alongamento ósseo. Esse é o período de latência, que dura, em média, para aproximar a nossa conta, 10 dias, né? E depois a gente inicia o processo de alongamento propriamente dito. O paciente vai lá ajustando o aparelho da maneira que a gente ensina para ir fazendo esse alongamento. E esse alongamento tem um ritmo de 1 milímetro por dia. Ou seja, se o paciente precisa alongar 3 centímetros, esse período de alongamento vai durar 30 dias. E aí a gente precisa fazer uma conta. 10 dias mais 30 dias, já temos 40, né? E aí lembrando que ao final desse período de alongamento, o osso ainda não está pronto. A gente não pode tirar o fixador aqui nesse momento. A gente precisa do período de consolidação óssea. Que esse período de consolidação óssea aqui acaba sendo o X da questão. Porque normalmente ele é 3 vezes o período anterior. Ou seja, se eu demorei 30 dias para alongar, o tempo de consolidação óssea geralmente dura 3 vezes 30, que são 90 dias. Então o período são 10 dias mais 30 dias mais 90 dias, que dá 140 dias para um paciente que está alongando 3 centímetros. Se ele precisa alongar 5 centímetros, esse tempo aumenta mais ainda. Uma das formas da gente encurtar esse tempo é quando a gente consegue fazer o que a gente chama de alongamento sobre haste. A gente usa o fixador externo associado a uma haste intramedular. É uma barra de ferro que vai por dentro do osso. E essa haste intramedular facilita muito a nossa vida porque ela faz com que a gente pule aquela última etapa, que é a maior delas. Aquela etapa de consolidação óssea, que é quando a gente para o alongamento e espera o osso ficar pronto para a gente remover o fixador externo, a haste cumpre essa função. Então, quando a gente tem junto uma haste intramedular, o tempo que a gente vai usar, por exemplo, para alongar os mesmos 3 centímetros, são 10 dias de espera após a cirurgia, mais 30 dias de alongamento. Aqui, a gente já pode remover o fixador externo, não precisa esperar mais aqueles 90 dias. Então, com isso, a gente encurta a quase 1/3
do tempo de permanência do fixador externo, que é o grande desconforto, que é a grande queixa de todo mundo. Quantos centímetros a gente consegue alongar em cada processo desse de alongamento ósseo também é uma coisa que varia muito de paciente para paciente. Varia de acordo, mais uma vez, com os fatores relacionados ao paciente propriamente dito e também com o procedimento que a gente está fazendo durante a cirurgia. Relacionados ao paciente, assim como o período de manutenção do fixador, quase os mesmos fatores interferem no quanto a gente vai poder alongar. Pacientes mais idosos, mais velhos, têm uma capacidade de alongamento de uma forma geral menor. A causa daquele encurtamento também interfere. De uma forma geral, pacientes com sequela de grandes traumas, de grandes infecções, têm uma capacidade de alongamento menor. O tamanho que o paciente tem, uma criança de 1,30 m tem uma capacidade de alongamento menor do que um sujeito de 2 metros, por uma questão de proporcionalidade, né? E também os fatores que a gente usa durante a cirurgia, as técnicas que a gente utiliza durante a cirurgia podem interferir. E por último, o que acaba sendo fundamental é a frequência e a eficácia da fisioterapia que o paciente faz durante todo esse processo. Uma das coisas que faz com que a gente precise interromper o processo de alongamento ósseo, mesmo antes de chegar ao que seria o nosso objetivo, é quando o paciente começa a evoluir com alguma rigidez das articulações. Se eu estou alongando o fêmur, por exemplo, se a fisioterapia não for bem feita, o paciente começa a evoluir com rigidez do joelho, o joelho vai perdendo mobilidade. E aí, nesse momento, independente de quanto era o encurtamento dele antes, eu preciso diminuir a velocidade do alongamento e se esse problema permanecer, eu preciso interromper o alongamento. E aí, o que a gente podia ter combinado previamente que ia alongar 5 centímetros, às vezes termina em 3, porque a fisioterapia, por exemplo, não foi bem feita. Entre outros fatores, se o paciente fuma, por exemplo, durante o processo de alongamento ósseo, uma das coisas que a gente vai avaliando é com um raio-x a qualidade do osso novo que está sendo formado. E o paciente fumante, esse osso novo vai sendo formado de forma muito mais ineficiente. E quando a gente vê esse raio-x e vê que o osso não está sendo formado, por exemplo, porque ele fuma, ou porque ele tem uma doença associada, ou porque ele usa corticoide por muito tempo, por um outro problema que ele tem, se esse osso não estiver sendo formado, a gente precisa interromper o alongamento, independente de quanto alongou. Então, não existe contrato assinado de centímetros alongados. Isso é uma coisa que a gente vai acompanhando ao longo do tratamento de cada paciente. Algumas doenças congênitas evoluem com diferença de comprimento entre os membros e essa diferença vai aumentando ao longo do crescimento da criança. Ou seja, a criança aos 3 anos tem uma diferença de 2 centímetros, aos 7 anos tem uma diferença de 5 e aos 14 tem uma diferença de 10 eventualmente. E aí, muitas vezes a gente precisa fazer um planejamento de quanto a gente vai fazer de alongamento, porque se ela tem aos 5 anos uma diferença de 3 centímetros, se eu fizer apenas esse alongamento de 3 centímetros, quando ela tiver 10, ela já está com esse membro diferente mais uma vez. Então, existe um formato, existe uma fórmula para a gente prever quantos centímetros de diferença essas crianças vão ter ao final do crescimento, se nada for feito. Ou seja, se eu recebo uma paciente hoje com uma diferença de 3, 4 centímetros e eu tenho a idade dela e a doença que ela possui, eu consigo calcular exatamente quanto que ela vai ter de diferença de comprimento lá quando chegar à vida adulta, quando interromper o crescimento dela. Com isso, a gente consegue planejar em que idade vai ser melhor fazer o primeiro procedimento, quantos procedimentos vão ser necessários e de que maneira a gente vai fazer isso, para não correr o risco de alongar menos do que deveria ou alongar mais do que deveria e causar um problema secundário. Durante todo esse processo, muita gente entende, muita gente acha que o paciente precisa ficar restrito na cama, andar de cadeira de rodas e ter a sua locomoção diminuída. E muitas vezes eu tenho dificuldade de conseguir fazer as pessoas entenderem isso, tanto o paciente quanto o familiar e eventualmente todo mundo que vive em volta desse paciente. É fundamental que o paciente mantenha uma mobilidade, uma movimentação maior possível durante todo o processo. Eu recomendo que, de forma ideal, o paciente seja já acompanhado por um fisioterapeuta já a partir do dia seguinte ao procedimento. Ou seja, se a cirurgia foi hoje, no dia seguinte o fisioterapeuta vai estar na beira do leito do paciente, fazendo movimentação, mobilizando todas as articulações que estão ao redor daquele membro que a gente está fazendo o procedimento. Isso é importante para que facilite a vida do paciente propriamente dito, para que ele consiga ter as suas funções diárias realizadas de forma independente e mais fácil durante todo o processo, que muitas vezes é longo. Então esse é um fator.
é fundamental para que melhore a cabeça do paciente, para que ele consiga ter uma tolerância, uma colaboração por todo o processo de forma significativamente melhor. E além disso, do ponto de vista biológico, o membro que está sendo movimentado, o membro que está sendo realizado carga, ele tem uma capacidade de formação óssea muito melhor do que aquele membro que está abandonado em cima do leito, que não está sendo movimentado. O osso forma melhor quando a gente está realizando carga em cima dele. Da mesma forma que o músculo forma melhor quando a gente está fazendo musculação, porque o nosso organismo direciona nutrientes para lá, para que ele faça uma hipertrofia, para que ele cresça, o osso também funciona assim. Ele precisa ser estimulado, ele precisa ser movimentado, ele precisa realizar carga para que o nosso organismo mande cálcio para lá, para que ele cresça e forme o osso novo, que a gente chama de regenerado ósseo. O membro que fica abandonado em cima do leito não evolui bem e a qualidade do osso novo formado é muito pior. Por todos esses motivos, é fundamental que o paciente ande com o fixador externo o mais rápido possível. Então a cirurgia é feita para o paciente andar com o fixador externo. Não existe esse papo de que tem que esperar tirar o fixador externo para treinar andar, para treinar a marcha, para começar a mobilizar. É no máximo no 5º dia de cirurgia, o paciente precisa ter a sua mobilidade restabelecida, ele precisa adquirir a mobilidade o mais normal possível. E a gente não pode esquecer que muitos desses pacientes são crianças que precisam frequentar a escola durante todo esse processo, que eventualmente dura próximo a um ano. Muitas vezes são adultos que precisam voltar ao seu trabalho para sustento da sua família, para retorno da sua qualidade de vida normal. Então, considerando fatores sociais, psicológicos e biológicos que são importantes, por tudo isso, o paciente anda com o fixador externo. Os principais problemas que o paciente pode encontrar durante todo esse processo do alongamento ósseo estão relacionados principalmente à movimentação das articulações, principalmente em volta do segmento que está sendo operado. Ou seja, se eu estou operando a tíbia, se eu estou alongando a tíbia, que é o osso da perna abaixo do joelho, muitas vezes o paciente pode evoluir com restrição de mobilidade, de movimentação do joelho e do tornozelo, que são as articulações que estão em volta disso. E a forma da gente minimizar esse problema é a fisioterapia regular, frequente e efetiva. É fundamental, é imperativo que o paciente faça uma fisioterapia desde o início para garantir que esse problema não apareça. Uma outra coisa que acontece de forma frequente nos pacientes que estão fazendo alongamento ósseo com o fixador externo são os trajetos dos pinos do aparelho. Aquilo ali a gente não pode esquecer que são mini feridas que o paciente tem na pele e com alguma frequência, pelo tempo de manutenção do aparelho, essas feridas podem inflamar, podem infeccionar. Então, uma das coisas que a gente faz é visita regular ao paciente. Na verdade, o paciente faz visita a nós, né? O paciente que está sendo submetido ao alongamento ósseo frequenta o consultório médico a cada 15 dias, pelo menos. Eventualmente, pode precisar voltar em menos de 15 dias, mas nunca mais do que 15 dias, porque eu preciso avaliar essa questão da mobilidade e eu preciso avaliar se há qualquer sinal de infecção nesses pinos, porque uma vez que isso apareça, eu consigo prontamente iniciar cuidados locais, eventualmente com pomadas, com antibióticos locais, mas também antibiótico oral, impedindo assim que isso vire um processo infeccioso maior e atrapalhe todo o tratamento. Algumas medidas podem ser tomadas para a gente tentar acelerar o processo de recuperação, o processo de consolidação óssea, né? Lembrando que nós sabemos, muitos estudos já demonstram isso com muita clareza, o efeito deletério do álcool e do fumo na formação óssea. Ou seja, o paciente que está sendo submetido a alongamento ósseo é fundamental que ele evite o álcool e que ele não fume de forma alguma, porque isso interfere negativamente no processo, isso lentifica o processo. Uma outra coisa que é fundamental, a gente precisa lembrar dos hábitos saudáveis, tanto de alimentação e de movimentação do membro, porque isso estimula a formação óssea de melhor qualidade. Quando a gente lembra de alimentação, fatores importantes são todos aqueles alimentos ricos em cálcio. E aí, quando a gente precisa de alimento rico em cálcio, principalmente a gente lembra dos leites e seus derivados, queijo, manteiga, iogurte. Tudo isso dá uma fonte de cálcio importante que vai favorecer o processo de formação óssea. E além disso, muitas vezes, alguns pacientes apresentam déficit de cálcio e vitamina D, independente da sua alimentação. Nesses casos, é importante que esses nutrientes sejam repostos oralmente, através de medicações, para que o paciente tenha seus níveis estabelecidos e isso possa favorecer o processo de formação óssea.
Em alguns casos selecionados, o uso de medicações que são usadas para o tratamento de osteoporose e de uso de medicações anabolizantes podem também acelerar o processo de formação óssea, mas isso são em casos selecionados, e lembrando que você nunca deve tomar essas medicações sem a orientação, sem a prescrição do médico que está fazendo o seu acompanhamento. Uma das coisas que angustia muitas vezes os pacientes que estão com fixador externo para fazer alongamento ósseo ou para qualquer outro tratamento são as secreções que saem no trajeto dos pinos. E muitas vezes as pessoas acham que isso é uma infecção grave e que pode estar tendo alguma complicação do tratamento. Eventualmente é, de fato, uma infecção, mas na maioria das vezes isso trata-se apenas de uma secreção normal que acontece naquele ponto. A gente não pode esquecer que onde o pino entra na pele são microferidas que existem naquele lugar. E aí, qualquer ferida sai algum pequeno líquido, alguma pequena quantidade de líquido. A gente precisa entender, a gente precisa diferenciar o que é esse líquido normal, que normalmente é um líquidozinho amarelo, claro, sem cheiro, sem odor, sem vermelhidão ao redor, sem dor ao redor. Nessa condição, a gente entende que é uma ocasião normal. Quando tem um líquido mais espesso, com odor desagradável, tudo vermelho em volta, dor à palpação daquela região, muito provavelmente sim, trata-se de uma infecção, e aí nesses casos você precisa ir ao médico imediatamente, o médico que está acompanhando o seu tratamento, para que seja iniciado o tratamento, e que muitas vezes vai precisar de antibiótico local, antibiótico oral, eventualmente a remoção daquele pino, a retirada daquele pino daquele lugar e a substituição por outro pino, e que eventualmente isso é através de mais um procedimento cirúrgico. A forma da gente diminuir a chance de precisar de novos procedimentos, de precisar remover aquele pino infectado, é ir ao médico ao menor sinal de infecção naquele ponto. A remoção do fixador externo é um procedimento extremamente simples que poderia ser feito num consultório médico, por exemplo, dada a sua simplicidade. Isso não acontece porque, apesar de simples, ele pode ser muito doloroso para o paciente. Então, na prática, na minha prática, o que eu e a maioria dos médicos fazemos em condições ideais é levar o paciente para o centro cirúrgico para que ele seja sedado, ele tome uma medicação para que ele durma e não sinta dor durante a remoção do aparelho. E aí a gente consegue também fazer um curativo com maior eficácia, com maior higiene e melhores cuidados locais. Na maioria das vezes, esse aparelho é removido em centro cirúrgico. Quase que diariamente eu recebo perguntas através da internet sobre a possibilidade de realizar alongamento para ganho de estatura, para o paciente ficar mais alto. Se isso é possível, como é feito. E a minha resposta é sempre que sim, é possível. Eu faço alongamento ósseo por uma questão estética, considerando que a baixa estatura é um problema na cabeça de muitas pessoas. É um problema que, de fato, atrapalha a vida de muitas pessoas. E se existe um procedimento capaz de melhorar a qualidade de vida, capaz de melhorar a autoconfiança dessas pessoas, e se esse procedimento pode ser feito com segurança, sim, eu faço. É importante que sempre, antes de qualquer procedimento, seja para tratar uma doença ou por uma questão estética, que o paciente compreenda perfeitamente todas as etapas do processo, todas as possíveis complicações do processo, todas as dificuldades do processo. E se ele julgar que todas essas questões são maiores que o problema que ele tem, ele não vai querer fazer o procedimento. Se ele julgar que essas dificuldades não são maiores do que a dificuldade que ele tem pela baixa estatura, ele sim vai decidir se vai fazer um procedimento por uma questão estética ou não. Então, o recado é honestidade. O paciente precisa entender tudo o que acontece durante o processo para ele sim tomar essa decisão se ele vai fazer um procedimento por uma questão estética ou não. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo, se inscreve no canal para você receber os próximos conteúdos semelhantes a esse e compartilha também com quem você acha que pode se interessar. Com isso a gente vai atingindo cada vez mais gente com informação útil e informação segura. E eu te vejo no próximo vídeo.